E assim, tá chegando em final de ano, né? E aí o pessoal se prepara para quê? Virada do ano, ano novo. Vamos lá 1º de usar janeiro, branco. né? Vamos lá usar branco 1º de janeiro, mas no ano cristão, o ano começa no advento, não é isso, bispo? Isso. Como é que é essa divisão dos tempos litúrgicos na igreja? Porque o tempo litúrgico ele não tem necessariamente uma dependência do tempo civil. O tempo civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. O tempo litúrgico tem a ver com os fatos que geraram a fé cristã. Então, quais são os fatos principais? Nascimento, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Então, esses fatos são importantes para a vida da história cristã. E depois, para a igreja, né, a igreja que ficou pós-Cristo, o Pentecoste. Então, esses fatos, a liturgia gira em torno desses fatos. Então, por que é importante? Porque é a história da fé. E é importante também trazer ao conhecimento o seguinte, a liturgia ela começou a ser elaborada num tempo que a gente não tinha, e que o mundo não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Não tinha Bíblia de papel. Então, você vai para a Idade Média, o que é que você tinha? Quem tinha acesso às Escrituras? Os nobres e o clero, ponto. Então, nenhum pobre, nem classe média, porque não existia classe média, né? Então, ou pobre, ou nobreza e clero. Então, os nobres, que eram muito católicos, né? Porque só existia o catolicismo romano, eles tinham acesso, e o clero, ponto. Quem tinha o poder de dizer o que a Bíblia estava dizendo? A igreja, ponto. Certo? Então, como fazer para que as pessoas pudessem tomar um conhecimento melhor da história? Liturgia. Outra coisa, gravuras. Então, como foi que, por exemplo, as imagens surgiram nos séculos da igreja? Porque a igreja viu a necessidade de ensinar as pessoas, e como não tinha Bíblia na mão de ninguém, então vamos usar a imaginação e vamos fazer pinturas. Então, começou-se com uma imagem unidimensional. Quando ela se torna tridimensional, aí para a gente é um problema. Mas a igreja romana, ela não tem nos seus artífices, né, dos santos e tudo mais, elas não veem naquilo uma idolatria. Né? Idolatria, né? Porque idolatria é tudo aquilo que se coloca acima de Deus. Então, a Bíblia diz para a gente não se curvar diante de imagens de escultura. Então, os evangélicos não fazem isso. Mas, para entender como foi que chegou isso, é porque havia uma necessidade de ensinar o povo. Então, as gravuras começou a ensinar. Daí foi um salto para a questão de uma imagem tridimensional, né? E a não aceitação por muitas pessoas, inclusive na igreja. Só que a igreja era muito forte, muito impositora, todo mundo tinha que aceitar, ou então era excomungado. E ser excomungado era o mesmo que dizer assim, você está fadado ao inferno. E aí ninguém queria. Então, para não se ver e não se sentir condenado ao inferno pela excomunhão da igreja, aceitava. Por isso que a Reforma Protestante é uma revolução na história da humanidade, porque ela veio para quebrar alguns paradigmas que existiam, porque a igreja dominava tudo. E facilitar o acesso ao que anteriormente não se tinha domínio sobre a grande massa da população, né? Porque isso que o senhor fala é muito interessante, realmente nunca tinha parado para pensar dessa forma. Que a utilização de imagem, né, pinturas e tudo mais, é uma forma de você educar as pessoas. Isso. Né? Isso aí. É uma educação visual, já que nem todos têm acesso em escritos, né, em leitura. É uma coisa muito legal, assim, muito. Eu nunca tinha parado para refletir dessa forma aí. Pois é. Pois é. Muito legal. Mas aí você vê, vem a Reforma Protestante e muitas coisas acontecem, entre aspas, contra o catolicismo romano, né? E todas pertinentes, né? Porque realmente havia um desmando muito grande, moral e teológico. Então, havia uma mudança muito grande. E aí, veja, Lutero contou com a colaboração da imprensa recém-criada, recém-inventada, né? Então, Gutenberg é ali, 40, 50 anos antes de Lutero. Então, é claro que você tem escritos que você pode fazer um pequeno folheto com uma parte da Bíblia, mostrando alguns erros crassos da igreja romana, foi um salto. Né? E aí aquilo tomou a Europa. Foi a internet da época. É a internet da época, não tinha nem dúvida. A inteligência artificial da época.